Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez online. Boa noite, Verônica. Boa noite, Jude. Tudo bem? Tudo bem? Ih, não estou te ouvindo. Tudo bem. Agora Tá me voltou. ouvindo bem? Agora voltou. Voltou? Tá ótimo, voltou. Vamos Tá esperar o ótimo. pessoal entrar. Vamos ver quem vai Isso. entrar. Tá chegando gente. Será Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Oi, Marcelo, tudo Olá. bem? Família entrando. Meus É, isso. amigos entrando. Vamos lá. Boa noite, Rosiane. Boa noite. Rosiane. Rosiane, eu Rosiane. sei, Rosiane. sei quem é a Rosiane. Até eu dar um tchauzinho aqui pra. Ô, a Boa Flávia, ó. noite, Flávia. Tá chegando o pessoal. Vamos aguardar um pouquinho. Chegar um grupo bacana, a gente vai começar. Está muito feliz, a gente está muito feliz com essas lives. A primeira foi muito bacana, a gente ficou super feliz. E a gente vai dar continuidade a esse projeto, né, Verônica? A gente Sim, sim. Os tá feedbacks estão animada. sendo ótimos, né? O É isso pessoal aí. tá falando, tá gostando. Então, É, a gente a vai gente continuar. teve que cancelar na segunda, né, a live da Adriana. Isso. Muita gente lamentou para mim no Oi, privado que não Júlia, boa teve noite. live. Boa noite, Luciene. Lucilene, desculpa. E as pessoas estavam querendo, tal, mas a gente já, em breve, a Esperando. gente já vai É divulgar a nova data da isso Adriana. aí. Carol, boa noite. Então, Olá, acho que a gente já, Carol. já pode ir começando, né? Sim, É, sim, vamos falando começar. um pouquinho. Hoje a gente está com a Verônica. Vou deixar a Verônica se apresentar. Ela vai falar sobre o tema adolescentes ou aborrecentes, um tema super atual e que quem é mãe, né? Como eu sou mãe de adolescente, então a gente realmente é bem pontual para a gente. Vamos lá? Se apresenta aí, Verônica. Vamos lá. Me chamo Verônica Ribeiro, né? Algumas pessoas me conhecem, estão aqui na live. Eu sou psicóloga há 19 anos e a minha experiência com adolescente, eu lembro claramente disso. Eu já até conversei com você, Jude, que quando eu terminei na faculdade, eu tinha aversão a atender adolescente, porque lá, né, Olha. os adolescentes eram taxados na faculdade de psicologia como os terríveis, desobedientes, problemáticos. E aí eu imagino a menina saída da universidade, falei, bom, e agora? Eu não vou atender essa demanda, não. Aham. Enfim. E aí o que, que foi acontecendo? Quando eu fui trabalhar no consultório, né, eu tive outros empregos antes do consultório, mas no consultório mesmo, começaram a aparecer adolescentes no consultório. Falei, bom, vamos lá atender essa demanda. E o que, que eu percebi? Que esses adolescentes da, da década atual, assim, eles estavam diferentes daquilo que eu aprendi da faculdade. Uhum. Eram adolescentes adoecidos, muitos casos de depressão, muitos casos de ansiedade, casos de automutilação, adolescentes isolados, poucos amigos, e isso foi me chamando a atenção. Falei, ué, o que está acontecendo com essa geração que está atual, né? E Foi aí, isso, mudando, né? sim, mudando, era um outro perfil de adolescente. Sim. E aí eu fui conversando com as amigas também, psicólogas, e realmente era um fato. E aí eu resolvi começar a estudar mais sobre essa faixa etária. E atualmente é o meu carro-chefe de atendimento aos adolescentes. Eu ainda atendo crianças, mas eu digo assim, os pré-adolescentes, né? São as Uhum. crianças maiores e tal. Então, esse é o meu. Por sinal, qualquer dia desse fazer uma live dos pré-adolescentes, que é também um assunto bem Sim, interessante. bem legal. É bem legal. Mas então, então eu vim falar dessa coisa, né? Por que, que eu escolhi esse nome? Aborrecência ou adolescência ou aborrecência? Porque a gente precisa entender que a adolescência ela é uma fase diferente, tá? Uhum. Imagina que nós tivemos aquela criança doce ali do nosso lado, aquele filho que a gente falava as coisas, eles iam e obedeciam.
e de repente você vê aquele serzinho ali do seu lado batendo de frente com Mudado. você, né? Batendo boca, oscilando de humor o tempo todo, afastado, né? Acontece muito isso. Você Sim. levava a criança para a escola. Não, mãe, não chega perto, não aparece. Pô, o que aqueles meus amigos vão Uhum. pensar de mim, né? Tem muitos E, pais que falam que é um estranho, né? Às vezes. Fica um isso, estranho dentro de casa. exatamente, fica com outro jeito. Então, a gente não está acostumado com essas mudanças. E a Uhum. gente precisa entender que o que se passa, o que está se passando, é porque o cérebro do adolescente ele está em pleno desenvolvimento. Então, o que, que acontece? Ele dá um boom na Uhum. adolescência. Então, ele faz coisas do comportamento emocional e do comportamento emocional e comportamental para o adolescente se preparar para a vida adulta. Isso é bem Uhum. importante a gente entender. É necessário, né, essas mudanças. É isso, É necessário. são necessárias. E aí, por isso que eu vim falar para que os pais saibam o que está acontecendo, né, nessa questão, né? Vamos lá. Eles têm necessidade por busca de novidade. Então, de repente, assim, tudo que era muito familiar que ele gostava de fazer, de uma hora para outra, já não gosto mais, e passa a ter interesse por coisas que antes não era habitual. Então, ele começa a ter um maior engajamento para a vida. E aí é importante também. Essas necessidades que eles têm tanto tem um lado bom quanto um lado ruim. Então, Você pode falar um assim, pouquinho disso para a gente? Acho que os pais se preocupam muito em qual é o lado negativo dessa busca, né? Dessas novidades, essa curiosidade. Fala um pouquinho para a gente disso, Verônica. exatamente. Porque, assim, o lado bom é, assim, por novidade, fazer coisas diferentes. No caso da questão do lado negativo dessa situação, é o quê? Que eles buscam por coisas novas no sentido de, eu vou ver como é que é essa bebida aqui, eu vou na resenha e, de repente, pode ter alguém usando uma droga. Tá, vou ver qual é, vou experimentar. Nada vai acontecer comigo. Essa coisa Uhum. de saber aquilo que não é habitual, essa é a perigosa. Essa busca por novidade, por coisas que podem colocar eles em risco, né? De Uhum. até relacionamentos, amigos que possam não ser adequados e tudo, eles têm essa questão, né? Tem essa. Então a gente tem que estar muito esperto Atento. em, em relação a isso, né? De Uhum. estar conversando, de estar orientando em relação a isso. Então, E essa você, busca pelo perigo, né? sim, e você acha que essa questão do afastamento dos pais nessa fase seria mais um motivo para a gente ficar mais atento ainda a essas questões? Porque existe, a gente percebe claramente que existe um certo distanciamento, né, entre pais e os filhos adolescentes. Você acha que essa questão de estar mesmo a tempo, o tempo inteiro, como que você acha que o pai poderia diminuir, digamos, né, esse afastamento, esse distanciamento do filho? Então, o que acontece? Porque se ele chega, e tem que chegar com muito jeito. Se você chega com autoritarismo, imposição, o que que acontece? Esse adolescente que estava aqui, assustado, doido para fazer coisas, o que que ele vai fazer? Ele se afasta. Então, por Uhum, mais assim, que aí entra uma outra história, que ele queira essa busca por novidade, essa necessidade que ele tem de estar com os amigos, de estar com esse grupo social, os pais, eles têm que estar por perto. Para quê? Para uhum, poder observar, para poder mediar. Porque a tendência à impulsividade é muito grande. sim. Então, o que que acontece? Vamos pensar que o olhar do pai, dos pais, da família, é aquele: ei, onde é que você vai? Você O acha que controle, tá né? certo? O fazer pensar. Porque, assim, Uhum,
é muita impulsividade, é muita vontade de Sim. fazer coisas. E aí o que que acontece? O filtro para pensar nas situações nem sempre está muito ativado. Então, Sim. quer dizer, esse pai tem que estar perto. E aí, na questão do engajamento social, que eles têm essa necessidade de ficar com os amigos, então aquela mãe que de repente era próxima, mas aí daqui a pouco, vamos sair. Não, porque eu só vou sair se eu levar fulana. A menina tem muito disso, né? De querer Aham. levar a menina, né? Não, porque eu quero jogar, né? Não, não vou sair porque eu quero jogar. Então, assim, é um campo delicado, é um campo minado. Então, quer Sim. dizer, tem que ter o quê? Poder de argumentação com Diálogo é ele. importante, né? Diálogo muito importante. E trazer esses amigos para perto, para você Uhum. saber quem são, conhecer, ter por perto. Muitas vezes a gente acha que os amigos acabam virando os nossos amigos também, né? Eu vejo muitos pais dos adolescentes é, falando que Ou tá a oscilando, tia, mas vamos e lá. tu congelou um pouquinho. Ó tia, ai, a mãe do fulano é mó barato, né? Gostam, se Uhum. relacionam, e às vezes o próprio adolescente acha que a mãe é um saco, né? Exatamente. Que a mãe é chata, Uhum. não é? Então tem dessas questões. Então, ter essas pessoas esses amigos por perto, até para você saber se esses amigos são adequados, se eles são legais. Até Uhum. conhecer as mães dos amigos também é uma boa, Uhum. importante, tá? Então, e outra coisa, esses amigos, isso é bastante importante a gente entender. Esses amigos são importantes para a vida desses adolescentes, sim. Porque vamos pensar, dentro de casa, eles estão seguros pela nossa Uhum. proteção da família. E quando eles estão na escola, num curso, numa balada, vamos pensar, eles não vão ter que aprender a se virar sozinhos? Sim. Socialmente é o local que eles têm que se virar sozinho. Precisam Então, estar preparados, né? exatamente. Então, eles têm que ter essas experiências. Para o quê? Isso prepara eles para a vida adulta, quando eles tiverem que entrar na universidade, como que eles vão se virar, quando eles tiverem que buscar um emprego, né? Quando tiverem que ter os relacionamentos afetivos. É na adolescência Uhum. que é importante. Então, esses amigos que vão passar a ter as experiências junto com eles. Então, eles vão se virar. Eu até falo com os meus pacientes, falei assim, ó, a escola é o mini mundo, é onde você tem que se virar Sim. sozinho, né? Uhum. Mamãe e papai não vai te proteger se você tiver que brigar, tu vai ter que se virar, tu vai ter que se defender. É isso. Então, quem vai estar junto? São esses amigos, essas pessoas. Então, experienciar Uhum. essas coisas é importante. Então, a gente pode falar É, agora a gente também? terminou não falando, galera. O pessoal que está aí ao vivo com a gente já está com 19 pessoas. Pode fazer pergunta. Voltou. Beleza? Então, Pode assim, quem fazer. A tiver gente vai. pergunta pode mandar. Vou aproveitar para falar um pouquinho, perguntar para Verônica sobre o humor dos adolescentes. Por que que os Sim, adolescentes isso aí é mudam uma. tanto de humor, Verônica? Então, os adolescentes mudam tanto de humor porque eles têm uma instabilidade emocional muito grande. Então, tudo é muito intenso. Se tô feliz, tô muito feliz. E aí, daqui a pouco, tô entediado, né? Que a gente ouve o tempo todo, né? Eles falando assim, ai, tô entediado. Tudo é muito, tô com raiva, tu tá feliz agora, daqui a pouco tu tá com raiva ao mesmo tempo tá irritado. E isso é uma instabilidade emocional Oscila. muito grande, né? Uhum. Isso pode, o lado positivo, gerar uma energia de viver, de fazer as coisas. Ao mesmo tempo, essa instabilidade emocional, ele entra justamente no problema que a gente está vivenciando tanto agora. Casos de depressão, casos de ansiedade, né? Uhum. Tantos transtornos que a gente está, irritabilidade,
oscilação de humor. Então, a gente vivencia, é visível como eles, né, têm isso. E a gente tem que ficar muito esperto, tá? Porque, por exemplo, uma coisa que a gente vê muitos nos adolescentes é que eles gostam muito de ficar no quarto, ter os espaços deles, e a gente tem que respeitar isso. Mas Uhum. até que ponto que é só um respeito à individualidade, se ele quer ficar sozinho? Será que ele não está depressivo? Será que ele não está com problema de autoestima? Tantas outras coisas que muitas vezes nós, pais, a gente não percebe. Fica um pouco camuflado nessa coisa da individualidade do adolescente. Então, então a gente tem que ficar muito esperto em relação a outros fatores. Vou dar uma pincelada aqui, porque isso é assunto para outra live, Para tá? horas, é. A gente fica aqui bastante tempo. Verdade. Mas, assim, em relação à depressão, analisar fome, se tem oscilação de fome, oscilação de humor, como é que está a qualidade do sono, se está emagrecendo, se está engordando, se de repente aquele adolescente que estava com um comportamento estável, e aí de repente ele começa a ficar muito irritado, porque depressão e adolescente nem sempre aparece com tristeza. Ela não é visível. Sim. É por isso que é Às difícil vezes de uma diagnosticar. irritabilidade, né? Ele entra por irritabilidade, tá? Isso. É, E muita gente acha que é só adolescente, tristeza, e não é. exatamente. Adolescente que começa a aparecer com roupa muito fechada, tá calor pra caramba, roupa fechada. Aí, não, eu não sinto calor. Ou então, tipo assim, você via a pessoa de camiseta, tal, daqui a pouco ela tá toda tapada. Fica esperto, pode estar se cortando, pode estar rolando uma automutilação. Então, a gente tem que Uhum. estar sempre olhando isso. Fique atento. Olhe... Lógico que a gente não vai chegar, deixa eu ver, aquela coisa invasiva, aquela Isso. mãe tá maluca. Não, não é isso, né? Mas a gente tem que ficar esperto. É um radar. O Uhum. educar, a gente tem que estar sempre ligado, olhando tudo quanto é lado, tá? Sim. Então, pode É, acontecer do teu filho estar em sofrimento. Verônica, vamos falar um pouquinho dessa questão de regras e ordens. Foi feita uma pergunta aqui de como saber dosar o controle com os adolescentes. A Fátima perguntou. Então, vamos falar de controle, falar de seguir ordens. Eu acho que casa bem aí. Falar um pouquinho Isso, sobre ótimo. isso? Vamos sim. Então, a questão do controle é o seguinte: se o agente chega e começa a ser muito impositivo para o adolescente, o que acontece? Ele não aceita. Por quê? O cérebro dele, a capacidade de abstração e raciocínio dele está muito apurada. Então, Uhum. ele vai vir com aquela famosa respostinha pronta. Pá! Não quero, não quero. Uhum. E aí, o que acontece? O nosso objetivo a gente não vai chegar. Então, o que acontece? A gente pode dar alternativas. Porque quando a gente dá alternativas, ele se sente importante. Porque assim, Sim. eu posso escolher. E aí ele Tá vai na pensar, decisão, né? A decisão é dele. a decisão é dele. Por mais que assim, a gente tá, de repente, querendo colocar algo que seja que a gente que ele faça, mas a gente está dando poder de voto para ele, né? Então, isso é importante, né? Uhum. Da gente dar essa alternativa para ele. Falar, ouvir o que ele pensa sobre o assunto. Porque muitas vezes, Sim. eu não quero e pronto, tá? Então vamos lá. Por que que você me explica por que que você não quer fazer, né? A gente ouvir o lado do outro, né? Isso é Uhum. importante. E o lado dele também, né? E aí a gente tentar achar um meio termo para a gente conseguir fazer as coisas, tá? Sim. Tá chegando bastante gente aqui. Já está caminhando para o finalzinho. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, fizeram a seguinte pergunta, Verônica. Passou rapidinho, não vi quem fez.
mas se roupas largas estaria ligado a baixo autoestima? Não necessariamente. Porque o que que acontece? Porque o adolescente, ele tem muita dificuldade com a questão da aceitação do corpo, né? Porque Uhum, imagina, de uma hora para outra era aquele corpo de criança e aí dá um estirão, né? O corpo vai mudando, muda tudo e aí às vezes é uma forma até de esconder, porque não uhum, passa a ficar meio esquisito na cabeça deles, essas uhum, mudanças corporais. As meninas, inclusive, às vezes ela até esconde, assim, que o peito tá crescendo e tudo, e aí, sim, para não querer chamar atenção. Então, não necessariamente, tá? Então, a sim. gente tem que pensar por ambos os lados, né? Acho que tá próximo e realmente perguntar, né, por que que se modificou. Porque eu acho que o adolescente tem uma coisa de prezar também pelo conforto, né? Às vezes a Sim, roupa mais larga é questão de mesmo conforto e de gosto. Então acho que o pai precisa realmente perguntar e ver o que está acontecendo. Então, gente, vamos lá para a nossa perguntinha, aquela perguntinha de ouro, aquela pergunta que é pontual para fechar, para encerrar o nosso momento aqui. Como que os pais podem realmente ajudar, né, o filho a lidar com essa fase que realmente é tão difícil? Era difícil na nossa época, acho que está ficando cada vez mais difícil, né, gente? verdade. Então, assim, mas eu vou devolver com uma pergunta. Vamos lá, vamos fazer uma reflexão. O adolescente que você foi lá atrás interferiu de você ser a pessoa que você é hoje em dia? Parem e pense um pouquinho. Bom, eu vou falar por mim. Mamãe tá aqui na live. Mamãe tá comigo. Ah, legal. Então, assim, eu tinha a língua afiada, eu questionava, né? Então, o que que acontece? Tinha uma curiosidade e questionamento de mundo muito grande. É, Uhum. Não fui uma aluna muito quietinha, posso te dizer, era daquelas tagarelas, fiz bagunça sim, e tô aqui para falar de adolescência e comportamento hoje. Então vamos pensar, interferiu? Não, não interferiu, né? Então o que que acontece? A gente cresce, a gente evolui com as Uhum. nossas experiências, né? Então, a gente vai passar por transformações. Então, assim, vamos pensar que isso é uma fase, tá? Então, assim, eu acho que, assim, ponto importante, é, critique, não critique, eu ia falar menos possível, mas assim, crítica é uma coisa que afasta muito. Então, por exemplo, você ficar apontando é, defeito. Você não faz nada direito, você é inadequado, eu não queria ter um filho assim, sabe? Aquelas coisas que a gente fala na hora da raiva, que não necessariamente a gente quer falar, mas sai. E o que que Uhum. acontece? Isso deixa marca. Eu falo até com os meus pacientes, vira tatuagem. E isso pode causar muito problema, tá? Muito problema na vida futura dele. Porque, assim, Uhum. se você fala que você tem um filho inadequado, ele vai carregar isso para a vida toda. E isso vai gerar problema de autoestima, comportamental, pode gerar até transtorno, que a gente sabe que tem Uhum. por aí um monte. Com Porque certeza. coisas, palavras malditas. Quando fala malditas, é de mal colocadas, né? Uhum. Que nós pais a gente fala para os nossos filhos sem querer, tá? Então Sim. isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Outra coisa é super proteção, porque assim, uma coisa é você proteger o teu filho, né? Ah, vamos lá, vamos orientar, vamos cuidar, vamos dar suporte. A outra coisa é você não deixar ele fazer nada, porque você tem medo que ele faça coisas erradas. E aí o que Uhum. vai acontecer? Quando você piscar, ele vai fazer escondido. E adolescente faz mesmo. Uhum. E aí o que que acontece? Depois a gente vai ficar sabendo, tá? E aí o que que acontece? Vai existir uma quebra de confiança. E pode ter confiança na adolescência, sim. Eu Sim. atendo muitos adolescentes, eu estou há muito tempo nisso, e o que que acontece? Eu vejo tantas famílias
que os adolescentes pisam na bola e contam para os pais. Chegam e falam, olha só, eu errei nisso, nisso e nisso. E conta. Por quê? Porque Uhum. ele sabe que se ele trouxer, ele vai ser acolhido na demanda dele, né? Ele vai ser escutado, ele vai ser orientado. Orientar é uma coisa, criticar é outra, completamente diferente. Ah, Verônica, você vai me dizer assim, a gente não pode dar bronca? Pode dar bronca sim. Pode dar bronca sim, deve, né? Mas a gente tem que Uhum. saber como que a gente fala, né? A gente pode conversar, a gente pode chamar a atenção, mas não precisa ofender, não ser grosseiro. Até mesmo porque se a gente trata o nosso filho mal, qual é a tendência? Nós somos modelos. Eles vão tratar as outras pessoas mal também, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter a preocupação em relação a isso, né? Outra coisa, não compare seu filho. Ah, porque, olha só, o fulaninho estuda, o fulaninho tem a nota boa, o fulaninho é o quarto dele. Gente, Quem nunca, né? quem nunca? E aí o que que acontece? Aí ele se sente desvalorizado naquilo que ele faz, né? E aí o que que acontece? Todo mundo é melhor que eu. Aí vem aquelas famosas frases que eu ouço no consultório. Sou insuficiente, sou um lixo, não presto para nada, né? Aí você vê Uhum. os adolescentes lindos, com tudo, com famílias excelentes, com amigos, escolas boas. E o que que acontece? Com a autoestima destruída, né? Sim. Adoecidos. Então, assim, compare ele com ele mesmo. Elogie o potencial. Se errou, ó, tirou uma nota ruim na prova? Ok, tudo bem. Na próxima você vai sair melhor. Ah, tô com problema na aula online. Ó, é um saco? Sim. É chato? É. Mas você precisa. É o Precisa. que temos no momento, que é a grande demanda do Uhum. momento, né? Sim. Então, a gente precisa sempre estimular. Porque uma pessoa que só tem crítica, ela desiste. Ela Uhum. desiste da vida de lutar. Porque se a família, que é o porto seguro deles, né, não acreditam e estão colocando eles para baixo, em quem que eles vão poder confiar? Sim. A família é, o que, é a primeira pessoa, né, que a gente espera essa compreensão, esse acolhimento. Se ali a gente não encontra, vai buscar em algum lugar fora esse acolhimento. E aí que está o perigo, né, Verônica? Exatamente, exatamente. Aí entra a tal da história, porque vai ter sempre um amigo que Que vai, né, acolhe. vai acolher, aí vai ter a questão a fuga, também isso é Uhum. importante falar. Ah, eu tô com problema com a família em casa. Ah, então tá. Aí quando eu saio com os amigos, eu vou lá, pum, bebo. E aí eu vou lá, vou uma maconha, né, para esquecer. Uhum. Ah, não tem Uhum. problema. Vou dar um tapinha, não tem problema, né? Eu vou esquecer agora momentaneamente. Gente, aí que é a raiz dos problemas. É Sim. a fuga da Uhum. realidade, porque muitas vezes o problema está dentro de casa. Então, assim, voltando ao tema da aborrecência, eu vejo assim, esse tema, eu até botei porque é um tema que me incomoda, aborrecência. Um O que que é rótulo ruim, né? aborrecência? É porque os filhos nos aborrecem. Porque Uhum. lidar com essas transformações que os filhos estão tendo, isso aborrece a gente. A gente não tem paciência, a gente não está pronto para lidar com isso. Então a gente Uhum. vai e fala de aborrecência. Eles nos aborrecem. Uhum. Mas nós, como família, a gente tem que ficar esperto, porque a gente tem que estar pronto para essa fase. Entender, Uhum. acolher. E se a gente for ficar, pegar e tratar eles da mesma forma que talvez eles nos tratem, até que os filhos às vezes nos tratam de forma inadequada,
sim, Uhum, são sim, grosseiros com os pais, sim, adolescente, acontece isso, e causa uma frustração, uma mágoa, né, muito grande na parte dos pais. Os pais entram em frustração, sim, né? Mas a gente tem que ter em mente, isso é fase, isso vai passar. Se eu deixar me exatamente. render por esse comportamento do meu filho e não estiver do lado dele para caminhar, é do lado, tá, gente? Não é na frente. A gente tem que caminhar. Uhum, Eles vão se perder. Então a gente tem que estar junto, partilhando esse momento do lado deles, né? E aí isso é importante conversar com outros pais que têm outros filhos adolescentes, outras mães se apoiam, os pais se apoiam, os amigos, né? E se uhum, realmente estiverem sustentável, tem casos que às vezes está insustentável, buscar sim, ajuda profissional, buscar ajuda do psicólogo, sim, né? Porque uhum, muitas vezes a gente está errando sem saber, né? E sim. aí o que acontece? O psicólogo vai orientar no lidar, no caminhar com essas crianças. A Cris, linda, colocou que é a Fase fase linda. linda. É porque ela é uma Verônica, boa mãe, viu? Por isso que ela pois tá é, falando isso. Ela sabe, ela não cai nas armadilhas dos adolescentes. fala um pouquinho, porque assim, tem uma semana mais ou menos eu recebi uma ligação de uma mãe falando que o filho, que ela achava que o filho precisa de um atendimento, mas ele não aceita, né? Uhum. O que ela pode fazer? Fala um pouquinho também da orientação parental, que é um trabalho que a gente faz no consultório, e é importante, acho que nesse caso bem pontual, de quando o filho não está aceitando a intervenção ainda, né? A Uhum. gente trabalhar com os pais. Quer falar sobre isso um pouquinho? Sim, deixa eu só concluir que a Fátima perguntou aqui até que idade é normal. Então, Fátima, Uhum. olha só, esse negócio da adolescência mudou. A Organização Mundial da Saúde colocou a adolescência Sim, até 24 anos, tá, gente? sim. Olha isso. Por quê? Expandiu? Exatamente. Então, quer dizer, tem muito adulto aí, adolescente ainda. Então, fique esperto. Então eu tenho dois. Você tem dois. Você tem dois em casa. E a minha que tá com 10 está entrando em mim Tá no pré entrando. agora, né? Então, já tá no Uhum. trabalho. Eles estão entrando antes e saindo depois, né? Você Estendeu. vê, a gente tá ficando quase a vida toda Na adolescente. adolescente. Olha isso. Mas você falou da Muito bom. orientação parental, para eu não me perder. Isso. Então, tem adolescente que tem resistência a fazer terapia, sim, tá? Apesar que agora a gente está numa leva bem interessante que os adolescentes estão pedindo para fazer terapia. Eu tô achando isso incrível. Porque antigamente eles tinham preconceito e hoje em dia eles estão super conectados com isso, eles pedem. E ainda fala assim, Uhum. meus amigos fazem, eu quero fazer também. Porque às vezes eles não conseguem conversar com os pais, então eles conversam com o adolescente. Mas voltando, raciocínio. É, da orientação parental. Isso. A gente conversar com os pais sobre as condutas dele para adequar a comunicação, adequar como que eles vão fazer, como que eles têm que se comportar. Tudo isso, o psicólogo no procedimento de orientação de pais ou treinamento parental, a gente tem essa capacitação de fazer isso, porque muitas Uhum. vezes eles só estão reagindo ao que a gente está colocando como família, tá? Porque Isso. se a família está adequada, provavelmente você vai ter um adolescente com menos problemas. Mas se Uhum. você está com um comportamento parental que não está muito adequado, então isso vai espirrar no teu filho, No adolescente. Sim. né? Então a gente Uhum. pode ter, vocês podem buscar essa ajuda. E a orientação parental, ela é bem pontual, são encontros marcados, isolados, né? Tem alguns pacientes meus aqui que estão aqui, às vezes a gente tem alta e eles às vezes me procuram para fazer orientação Continua. parental. Acontece, Uhum. tá? Tá bom. Acho que Então é a isso. gente está fechando. Quer falar uma última palavrinha pro pessoal? Uma Sim, quero última sim, coisinha? quero. Pais, fiquem atentos, fiquem próximos dos seus filhos, né? Seus filhos, adolescentes, ainda precisam muito de vocês, né? Eles sabem fazer tudo. Não, gente, não sabem. Eles precisam de cuidados, de carinho, de palavras de afeto. Por mais assim que eles sejam difíceis,
fazem aquela coisa de durão, não, não preciso da mamãe, não preciso do meu pai, não preciso do meu irmão, precisa sim, gente. É só um, né? É uma Uhum. armadura, mas eles precisam sim, eles precisam da gente, tá? Então, continuem assim, a missão de educar, eu sempre falo isso, né? A educação, a semente que a gente está plantando, a gente reclama tanto que as pessoas estão, que a gente está vivendo uma geração de gente egoísta, de gente ruim, né? Uhum. Cara, essa semente que a gente está plantando de uma nova geração, ela é fruto da nossa criação. Então, o que a gente plantar daqui uns anos vai ser uma geração valorosa, de amor ao próximo, com mais empatia, com mais respeito ao próximo. Mas isso eles aprendem em Tá, casa, gente? não é na rua, é Uhum. em casa. Então, nosso papel é importante, tá bom? É isso, gente. É Se isso. tiverem que Poxa, fazer mais alguma pergunta aí, manda no, manda no privado, depois eu respondo no pessoal. Tá bom, gente? pode mandar pelo espaço também, que a Verônica entra nos stories e vai respondendo, ok, gente? Deixa eu falar um pouquinho das lives da semana que vem. Então, vamos lá. Semana que vem, temos dia 24, uma live Como lidar com a raiva do seu filho, que vai ser com a psicóloga Adriana, lá aqui do espaço também. E no dia 26, vamos falar um pouquinho de estimulação precoce com autismo e com o modelo Denver. Então, são assuntos super pontuais, super atuais, que mesmo quem não tem um autista em casa, mas tem amigos, tem filhos de amigos, tem alunos. Então, assim, vamos ficar por dentro desse modelo Denver, que é super legal, e vamos ter orientações aí de como lidar com a raiva dos nossos filhos, ok? Isso, Gente, e foi se muito vocês legal estar quiserem com mais vocês. lives, né? Coloca a sugestão para a gente fazer novas Isso. lives, né, Júlia? É um Porque projeto que a gente vai ficar aí, a gente vai ficar atento isso a isso, aí. Mandem tá bom? sugestões, tá bom? Tá ótimo, gente. Foi um prazer estar com vocês. Vocês tenham uma boa noite, que a gente possa estar juntos em vários momentos ainda daqui para frente. Ok? Obrigada, Verônica. Obrigada por estar aqui dividindo o seu Obrigada, Júlia. E mais uma conhecimento, live. né? Sempre tão carinhosa, tão objetiva de falar com a gente. Valeu, Tá bom. gente. Foi um prazer estar com vocês. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite, boa noite.